Olá, está no ar o Papo de Mãe. E hoje o tema é frustração. Falam muito atualmente que os pais não sabem lidar com as frustrações dos filhos, mas o que exatamente isso quer dizer? Qual a diferença entre frustração e sofrimento? E por que é tão importante vivenciar frustrações? Muitos pais se sentem culpados em dizer não aos filhos, mas a frustração é importante para o desenvolvimento da criança. Que tipo de adulto criamos quando poupamos uma criança de tudo? Veja os destaques do programa. A competição faz parte cada vez mais cedo do dia a dia das crianças. Mas nossos filhos sabem perder? E quando eles ficam frustrados? Veja o que dizem os pais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Nossas crianças estão cada vez mais espertas, mas será que elas sabem lidar com suas frustrações? Então vamos conhecer aqui as mães, as histórias delas, o que vocês pensam sobre tudo isso, né? Estão aqui a Cláudia, a outra Cláudia, a sua xará, e a Patrícia. Cláudia, você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Que vieram? Vieram, estão lá atrás. Apresenta pra gente seus filhos. Bom, tenho a Elisa, de 2 anos, está ali de vestidinho vermelho, e o Enzo, tem 6 anos, vai fazer 7 anos agora em julho, também está ali de preto. E cada ano que passa dos filhos é um desafio para a mãe na hora de educar? Cada ano que passa é uma coisa diferente, pro lado bom, pro lado ruim, né? A gente tem que acabar segurando um pouco mais, assim, as crianças. Você tem dificuldade de dizer não para os seus filhos? Não. Ou você é firme mesmo? Eu sou firme, sou firme, sou brava, acho que se perguntar para o Enzo ele vai acabar falando, mas eu não tenho dificuldade, aliás, eu acho que o não é importante, pelo menos para mim. E eles ganham muita coisa no choro? Não. Não Ganham nada no choro. Daqui a pouco você vai explicar como você consegue, então. Porque para muitas mães é difícil. Paciência. E você, Cláudia? Olha, a sua filha quem é? A Heloísa, ela está ali sentada. Ela está com quantos anos? Ela está com 12 anos. E, enfim, dizer não, eu acho, é difícil, né? Mas é importante porque é a forma da criança se preparar para a vida, né? Porque se nós não dissermos, em alguns momentos a vida vai dizer, né? Infelizmente. Então, é difícil. Às vezes você não quer, você quer o melhor para o seu filho, quer deixar fazer as coisas legais. Até ela é filha única, por ser filha única, você acha que os pais tendem a deixar mais as coisas, a ter mais atenção naturalmente? Não sei, como é que é? Você se policia por ela ser filha única para não ficar mimada, como dizem, né? No sentido negativo? A gente procura realmente não deixar que isso aconteça. Mas, assim, acaba tendo, né? Porque é só ela. Então, em alguns momentos, acaba realmente recebendo mais toda a atenção, praticamente, né? Claro que com 12 anos ele já começa a pedir um monte de coisa, tudo quer. E aí já são várias táticas, né? Tem o choro e tal, depois já tem a chantagem, faz aquela cara, assim. Mas a gente fica firme para dizer não, né? Mas você nota, assim, com os amiguinhos, tal, que os pais... É difícil para os pais lidar com isso, com a frustração do filho? Às vezes quer poupar muito o filho do sofrimento, como que é? É complicado, assim, né? Porque não é só até o lado de consumo, por exemplo, não vou dar o que ela pediu, mas até de poupar de um sofrimento, né? De alguma coisa ruim que aconteceu. Ver o filho triste, né? Eu acho que, por esse lado, eu acho que a maioria do que eu conheço, se puder poupar de uma tristeza, de uma situação ruim, né? Eu acho que a maioria tenta fazer, né? Meio que blindar um pouco os filhos da realidade, assim. Eu não sei, eu confesso que nesse sentido eu acabo tentando realmente evitar, né? Que sofra por motivos assim que a gente, sei lá, coisas básicas, sei lá, não vai com a blusa, não quero, não sei o que, não, tem que vestir, porque vai ficar doente. Então você fica evitando essas coisinhas. E você, Patrícia? Eu sou mãe do Vitor, filho único também, tem 10 anos. E o que eu estava notando aqui que elas falando é que os nãos vão mudando com o passar dos anos. Então, não para a pequenininha, não pode pegar isso, cuidado, não. Os não são bem fáceis, né? Agora, para a gente, o não está bem mais difícil. E a frustração, eu acho que é maior, porque o não que você fala agora tem um impacto na sociedade, porque ele já está inserido na sociedade, tem amiguinho que o pai deixa tudo. Então, e ele já entende, né? Ou não, né? Tem um pouco o negócio que
sempre surge nos programas do sentimento de culpa das mães. A mãe acaba, às vezes, evitando a frustração do filho para não se sentir culpada pela tristeza do filho. Como que Olha, é? eu nunca tive isso. Assim, é que eu trabalho em horários bem malucos. Eu, às vezes, saio para trabalhar 8 horas da noite. E tem dia que, às vezes, eu trabalho o dia todo, já emendo em outro cliente e não o vejo. Você tem que falar o que você faz, agora todo mundo ficou curioso. A minha formação é o direito, mas eu trabalho com Feng Shui. Então, as minhas consultas são as mais variadas. Então, eu tenho, às vezes, eu vou atender um cliente que chega em casa às 8 da noite. Tenho alguns amigos jornalistas que chegam 9, 10. Mas se você fala não normalmente, assim, ou você fica triste de ter que falar não, de não deixar o seu filho fazer alguma coisa? A minha vida atualmente é um não. Eu falo que a minha vida atualmente é um não, porque ele está de dieta, ele está um pouco acima do peso e é uma criança. Então, para a gente fazer dieta é uma coisa impossível, imagina uma criança. Então, eu brinquei quando me ligaram para o programa, eu falei, gente, a minha vida é um não, eu só falo não agora. Mas sabe que eu acho que a gente tem que entender ao longo do programa que não é esse, de que não que elas estão falando e de que não estamos falando quando a gente fala em frustração também, né? E aqui ao meu lado está a psiquiatra Tânia Takakura, do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigada pela participação, Tânia. E mais uma vez a Thay Castilho, que é psicoterapeuta de casal e família e mestre em psicologia social. Obrigada, Thay, mais uma vez pela participação aqui no Papo de Mãe. Obrigada. Eu acho assim que hoje em dia as crianças têm tudo, os pais às vezes trabalham demais e as crianças estão consumistas, ganham vários presentes, quer uma roupa, ganha roupa. E os pais ficam com medo de falar não, não querem ver os filhos tristes, não querem deixá-los chateados e acabam dando tudo, comprando tudo. Mas isso é ruim para a criança, né, Tânia? E muitas vezes, assim, os pais estão trabalhando bastante, então eles passam menos tempo com os filhos e eles querem, então, otimizar esse tempo. E acho que otimizar esse tempo é ser legal e que ser legal com os filhos é dizer sim, enfim, é satisfazer todas as vontades, mas isso não é necessariamente ser legal, né? Você está preparando os filhos não só para gostarem de você, né? Mas assim, para estar pronto para enfrentar a vida, né? A sociedade. E a vida não vai ser sempre cor-de-rosa, né? Aliás, a vida é mais não do que sim, né? Ô, Thay, e não sei, a gente já conversou em outros programas, sempre surge um pouquinho esse assunto, a gente falou, não, vamos aprofundar, né? Os pais, eles estão mais permissivos mesmo, às vezes sem perceber, às vezes acham que estão dizendo não, mas tem um outro lado ali que estão dizendo sim, justamente por esse medo do filho, tem isso, do filho não gostar de mim? Como que é? Eu não sei se a palavra é permissivo, mas tem menos firmeza no não. Eu acho que a gente está vivendo um momento, Mariana, que é assim, acho que o problema da frustração é um problema social, que claro que incide sobre a família, né? A gente está vivendo um momento da pílula da felicidade, todo mundo tem que ser feliz. Todo mundo sai sorrindo na foto e parece que todo mundo é feliz, né? Todo mundo, você pergunta como é que vai, todo mundo diz que está ótimo. Então, é o momento do tudo ótimo, né? Então, eu acho que isso incide sobre a família. O que incide também sobre a família, assim, a criança hoje, ela é um foco para o consumo. Quer dizer, todo mundo tem filho, né? Quer dizer, todo mundo quer ter filho, o filho se faz em laboratório. Quer dizer, então, todo mundo tem, qualquer revista que você pega, está todo mundo com bebê, passeando com o bebê e tudo mais. Eu acho que isso, claro, que incide sobre um comércio para a criança. Então, ficou mais difícil mesmo não, é muito difícil para os pais, porque tem um mercado todo voltado para ficou mais difícil esse não. Mas as mudanças que a família foi tendo no decorrer das últimas décadas. Então, a mulher trabalha, o homem trabalha. Então, teve também esse menos tempo com a criança, uma terceirização maior da criança nas classes mais economicamente mais privilegiadas. E quando as mães ou os pais estão com as crianças, é mais difícil frustrar. Afora uma coisa que eu acho, que não é só difícil frustrar os filhos, é difícil os pais ficarem frustrados. Eu acho que tem uma questão com a frustração como um problema social. Como você lida com isso? Até quando você vê, não sei, que você tenta fazer de um jeito, mas na casa dos amiguinhos é diferente, os seus filhos acabam vindo cobrar isso de você.
Lá em casa a gente conversa muito, né? Eu e o Enzo, assim... Na verdade, a Isa não está na fase ainda de pedir muitas coisas. Mas o Enzo, desde pequeno, a gente sempre passeou em lojas de brinquedos. E eu saía da loja sem comprar nada. Ele escolhia, ele vai fazer aniversário, eu prometo que ele vai ganhar aquele presente no aniversário dele, mas a gente procura não dar as coisas, assim, não dar um monte de presente fora de época, né? Agora eu queria saber da outra classe, a gente está falando mais de consumo, de brinquedo e tal, mas já aconteceu, assim, de você poupar a sua filha, às vezes, não sei, um bichinho que morreu, ficou doente, ou, né, porque tem gente que não fala para a criança que o passarinho morreu, vai lá e põe outro passarinho na gaiola. É um jeito de não deixar o seu filho ficar frustrado. Ele vai achar que o passarinho é eterno. Já trocou 5 vezes lá, é o mesmo passarinho. Peixinho, normalmente acontece com o peixinho, né? Imortal. O peixinho mudou de cor. Desde que ela era pequena, aconteceram algumas situações assim? Não, na verdade, ela foi frustrada porque ela sempre queria um cachorrinho. E como a gente mora em apartamento, eu posterguei isso ao máximo. Então, ela só foi ter o cachorrinho, né? Uma cachorrinha com 10 anos, 9 anos, 9 para 10. Tem um caso agora assim, é uma coisa que eu e meu marido tinha chegado à conclusão, ela está com 12. Então, tem baladas para crianças a partir de 11 anos, se não me engano, 10, 11 anos, né? Aí entra naquilo que você falou, Mariana, que aí ela fala, mas fulana vai. Minhas amigas, não, fulana tem 10 anos e vai. Então, a gente está ali dizendo não. A gente tem, graças a Deus, tem surgido alguns programas, surge um aniversário bem no dia da balada. Então, aí fica até mais fácil dizer não. Mas é uma situação complicada. Como lidar com isso quando na sua casa você conduz de um jeito e nas outras é diferente? Para colocar para o seu filho, para o filho não ficar... Bom, o filho vai acabar ficando chateado, né? Enfim. Mas assim, como que você coloca mesmo em casa? Ó, aqui a regra é assim, né? Porque o argumento contrário é sempre, mas os meus amigos têm, os meus amigos vão. Quer dizer, esse tipo de argumento sempre existiu, né? Quer dizer, assim que a criança vai crescendo, ela vai começando a olhar para as outras casas e começa a perceber as diferenças. O que está acontecendo hoje é que, como tem essa massificação, quer dizer, como um pensamento único, que tem que ser de um determinado jeito, então fica mais difícil você dizer um não. Né? Quer dizer, então precisa de é meio paradoxal. Quer dizer, você precisa de mais firmeza para dizer não, quando antes não é que era fácil, nunca foi fácil, né? Era menos complexo, porque as coisas eram muito mais demarcadas, muito mais sinalizadas, o que pode, o que não pode. Isso é um valor. Né? Quer dizer, são valores mesmo. E, Tânia, sabe que eu fiquei curiosa? Porque eu acho assim que desde bebê a frustração já nasce com a pessoa, né? O bebê que quer mamar e não mama, ele vai ficar frustrado, né? Então, claro, na hora de você vai alimentar também tem as obrigações. Mas assim, se é um bebê, uma criança que sempre foi poupada de todas as frustrações, ela pode desenvolver algum transtorno? Ou, por exemplo, o resultado disso pode vir ali na adolescência? Com certeza, assim, né? Diante de uma frustração, você tem um desafio, né? Bom, eu queria isso e isso, enfim, não pode ser, esse meu desejo não pode ser satisfeito nesse momento, é um desafio. Como é que eu vou lidar com essa situação? Né? É diante das frustrações que a criança vai treinar como negociar, argumentar, ou até chantagear, seduzir, quer dizer, ela vai desenvolvendo estratégias para, enfim, para lidar com a dificuldade e, inclusive, estratégias para satisfazer, quer dizer, tá bom, eu nem queria tanto isso mesmo, tá bom, isso aqui também é legal, quer dizer, como lidar também com essa frustração. Vai dando um contorno, acho que a Thay já falou aqui, essa coisa de dar o contorno, né? É um aprendizado de vida mesmo. E daí, né? Quem nunca teve isso até os 10 anos, digamos, o que pode acontecer na adolescência? Pois é, então até eu participei de um congresso essa semana e se falou bastante sobre autocontrole, né? Sobre a capacidade de autocontrole, de controle dos impulsos, de tolerar frustrações, né? De controle emocional também, enfim, de controle motor e tudo mais. E aí fizeram um estudo na Nova Zelândia, né, um estudo bem recente, foi publicado ano passado, que eles avaliaram crianças por 32 anos, eles fizeram essa avaliação, e assim, as crianças que tinham menor capacidade de autocontrole, na vida adulta, elas tinham maior problema com álcool e drogas, criminalidade, maior chance de serem... De gravidez precoce. Ficam meio sem limites mesmo, né? Isso, menor
vamos falar, com autoestima também, né? Também, e com rendimento, né? Enfim, com uma situação socioeconômica pior também. Então, assim, esse aprendizado de como lidar com essas situações, né? Assim, como lidar com a sua própria frustração, como resolver, enfim, essas dificuldades, elas são importantes. Há pouco tempo foi bem significativo para ele, porque ele tinha um passeio com um amigo que era na escola e saía direto para um aniversário desses que agora começa. Ou vai balada, ou vai para o kart, ou vai para o boliche, porque acabou o buffet, né? E era para o kart. Ele nunca andou de kart e era um kart super perigoso, que é um lugar até que eu já andei, eu sei que é perigoso. Falei, não vai. Como eu não vou? Vão todos. Eles vão sair da escola. Eu falei, eu vou te buscar ao meio-dia, você não vai. Eles iriam só com o pai. Eu fui ao meio-dia, busquei ele lá. Ele saiu da escola me fuzilando. Eu, assim, senti... Ele entrou no carro, falei, filho, todos os meus colegas foram. Eu falei, você não foi. E aconteceu exatamente uma vez isso comigo, até no próximo bloco a gente pode até discutir como lidar com o filho frustrado, né? Uma vez aconteceu exatamente isso com a minha filha, ela foi numa festa, ela era pequena, ia ter piscina na festa, eu falei, não, não vai nadar. E foi a única que não nadou, eu cheguei, ela estava com um bico, brava, não aproveitou a festa. Então, como que a gente lida depois com essa criança que está frustrada? Você tem que apoiar, você tem que conversar, a gente pode falar sobre isso depois. E daí se quer falar também, eu vou chamar o próximo bloco e a gente já continua, que dá vontade de falar, né? A gente começa a conversa, não dá vontade de parar. Olha, e também no próximo bloco tem reportagem de Rosângela Santos. O Papo de Mãe já volta, hein? Continue com a gente. E hoje em dia, com esse acesso que eles têm, é muito difícil chegar no seu filho e falar não, porque ele vai querer debater, ele vai querer saber o porquê desse não. Hoje em dia você não pode simplesmente só chegar e não, pronto, acabou. Hoje em dia não tem mais isso. Você acha que as nossas crianças, elas sabem lidar com as suas frustrações? Hoje em dia, não. Com certeza não. Por quê? Porque elas estão cada vez mais rebeldes, mais mal criadas. Eu acho que hoje em dia não. Elas não têm muito respeito pelos pais, né? Então, não sinto muito isso, não. Você acha que os pais hoje em dia têm muita dificuldade em dizer não para as crianças? Com certeza, com certeza. É difícil a gente perceber assim, o que é a explicação e o que é o não, né? Então, o que eu observo assim, é um excesso de explicação. Então, os pais têm uma necessidade de conversar, que parece que é uma reação com as gerações anteriores, que é esse não, criança não tem querer e basta, né? Eu acho que então vão explicando. Aí fica uma explicação que não tem fim. E muitas vezes, uma explicação que a criança não tem condições de entender. Então, é muito difícil achar qual é o melhor momento do não, porque o não, ele tem uma firmeza. O que eu observo nos pais é assim, principalmente, é interessante que é principalmente nos homens, eu estou observando, o pai, né? Como o pai vem como aquele que é diferente para dizer um não mais, digamos, imperativo, eu sinto que o não está difícil porque também o pai, como fica mais perto do filho, cuida do filho, ele também, e a mulher trabalha, então ele também tem essa ideia de falta. Então o pai também chega com uma coisa parecida com a mãe, querendo explicar muito. Então, às vezes o não mais forte fica na mão da mãe, na boca da mãe. Ou então já vai para um outro lado, que é esse não autoritário. Então fica ou um não pouco firme, que é igual assim, ou um não autoritário. Viu como tem nãos diferentes? Já tinham parado para pior ainda, quando a mãe fala uma coisa e o pai fala outra. A mãe fala não, e o pai, deixa, Roberta, vai na isso frente. Isso acontece muito. Então também, às vezes, o que acontece é uma desqualificação, tanto da mãe em relação ao não do homem, porque parece que o pai vem como lobo mau, que ele vai fazer alguma coisa com o filho. Então, muitas mulheres interferem, então desqualifica o não ou a autoridade paterna, ou muitas vezes o homem também idealiza o jeito de ser mãe
e desqualifica também a mulher. Isso acontece bastante. No sentido literal, o que quer dizer frustração? E eu queria saber aquilo que a gente falou no começo, a diferença de frustrar e fazer sofrer. Tem diferença? Como que é? Frustração não é um sofrimento, né? Frustração é uma coisa que você vai tomar aquilo como é uma necessidade, vamos dizer assim, é uma necessidade. Você precisa entender que nós vivemos numa sociedade, né, onde os nossos instintos não podem ser todos, né, externalizados. Todos nós somos instintivos como? A gente pode bater no outro, a gente pode até matar o outro, porque nós somos seres reprimidos. A sociedade tem regras, a cultura tem regras. Então, a necessidade de se frustrar é entender o que não pode, para poder viver em sociedade. Isso, obviamente, causa um mal-estar, né? Um desconforto. Né? Porque confortável seria tudo pode. Né? Então, eu acho interessante isso, porque quer dizer, acho que para os pais, se eles começam a entender a frustração como algo diferente do fazer sofrer, e passam a entender que a frustração é necessária, você não precisa se sentir culpada de deixar o filho frustrado, porque não é que você está obrigando o seu filho a sofrer, né? Não sei. Não, e criança não sofre como o adulto pensa que sofre. Porque criança, aquele desconforto que ela vai fazer uma birra, vai dar de repente passou, entendeu? Muito rápido. Então, quem fica frustrado quem não sofre sabe mais lidar são os pais. O pai e a mãe acabam sofrendo mais, né? O que aconteceu comigo, minha mãe começou a observar a minha filha. E quando eu dizia não, e ficava dando muita explicação para ela, não, porque você já brincou nisso, já brincou naquilo, eu já dei dinheiro para você comer isso e aquilo, tá na hora de ir embora. Aí minha mãe percebeu que ela ficava me observando. E ela viu que a minha fraqueza, minha filha via a minha fraqueza quando eu dizia não. E quanto mais eu explicava, mais eu ia ficando fraca. Aí minha mãe chegou e falou pra mim, falou bem assim, não justifique, não fale nada. Você simplesmente diga não e pronto. Porque ela tá vendo que quem tá fraca aqui nessa situação é você. Você fica se explicando muito para uma filha. Se você explica muito, você coloca aquilo como negociável. Né? E muitas vezes não é negociável, né? Então, nossa, isso acontece, desculpa, com meu marido, ele fala assim, você explica demais, você está falando muito, acabou, é não. Ele fala assim, né? E eu realmente ficava assim, sempre falando por isso, por aquilo, não pode. Eu acho que por causa desse sentimento de culpa, a mãe fica tentando se explicar, se justificar. Se justificando, como não fica triste comigo, mas, né? E a criança pega logo, a segurança da mãe. Não pesa nada a minha consciência falar. Eu também não fico, não. Mas assim, eu tive muito problema, assim, minha mãe sempre falou não, né? Engraçado que minha mãe sempre foi a que falava não, né? E eu fiquei meio frustrada com aquilo, porque ela falava não, pronto, acabou. Então nunca me explicou. Então eu também, às vezes, explico um pouco para a criança. Eu sou firme, mas eu acho que a criança tem que entender por que eu estou falando não. Para a gente ver que do mesmo jeito que a gente está ensinando os filhos, nós estamos aprendendo, né? A ser mãe, ser pai, né? Mas a Ana falou uma coisa que eu achei interessante, né? Quer dizer, essa capacidade de negociação. Acho que os pais, se eles, né, tiverem, assim, prestarem atenção realmente no que está acontecendo, na relação, na interlocução com os filhos, eles vão entender também e ajudar a criança a entender o que é negociável. Porque tem coisas que são negociáveis. Você manter um não dentro da negociação é algo importante. Quer dizer, você não pode isso, mas você pode aquilo. Quer dizer, então vamos... Isso é importante para a criança aprender também sobre a negociação. Isso eu acabei aprendendo. Tem coisa que a justificativa é não, porque isso é coisa de adulto, ponto. Né? Tem que entender que tem coisa que é de criança, tem coisa que é de adulto. Então agora vamos aproveitar para assistir a reportagem, porque uma das coisas que acontecem quando a criança, principalmente quando é pequena, né, e se sente frustrada, é aquele ataque de birra. A Rosângela Santos foi até um shopping, lugar que costuma ser palco de vários ataques de birra, para falar com os pais sobre frustração. Vamos assistir, aí depois a gente comenta. Um mundo de fantasia irresistível. O ponto de partida é uma grande porta rosa brilhante que leva os visitantes a um corredor, cercado por lindos vestidos em diferentes tons de rosa. Cada princesa pode montar o seu próprio figurino, com roupas e acessórios. Depois, no ateliê de moda, as meninas viram estilistas. Nas bancadas, escolhem e produzem as bonecas. No fim, elas assistem a um desfile com os looks que montaram.
Não é à toa que no slogan do espaço há a frase: aqui tudo pode acontecer. No caso dos meninos, o mundo é da velocidade. Todos ficam vidrados, pais e filhos. Tudo isso foi montado em um shopping center, onde há lojas, claro, que oferecem esses e outras centenas de brinquedos. Tudo que vê, elas querem, né? Aí tem que conversar para... Hoje não, agora não, você já tem isso, porque senão fica difícil. A gente explica quando pode, quando não pode, esse já tem, numa próxima ocasião o papai compra, não é? Se desligar deste mundo encantado e colocar a cabeça na vida real não é fácil nem para os adultos. Muito difícil dizer não, mas faz parte da educação, né? Nós precisamos aí dizer não para a criança, para ela saber os limites, para ela entender que é pro próprio bem dele. É justamente em momentos como este que os pequenos começam a conviver com a frustração. E quando eu perco o jogo, eu quero jogar de novo para mim tentar ganhar. E ninguém sempre ganha, às vezes nós perdemos uma vez ou outra. Então você não pode ficar, toda vez que você perder, você não pode ficar com raiva. As crianças ainda não têm noção dos limites. Se os pais não forem firmes e fortes... Tem que aprender a lidar com isso, porque a vida não é mole, né? Dentro de casa não é igual o que elas vão enfrentar aí na frente. Vão ter muitas frustrações aí ao longo da vida para enfrentar. Se elas não aprenderem a lidar com isso, vai ser complicado. Vão ser muito frágeis. A psicóloga Ana Camila Ramalho atende a adultos e crianças. Ela tem 2 filhos e fala com autoridade sobre a importância dos nãos na educação. É fundamental, né, para o desenvolvimento deles. Acho que para que devagarzinho a gente vá dando a dimensão para eles da realidade da vida, né, de que as coisas têm um tempo para acontecer, que não é no momento em que eles desejam que aquele desejo vai ser realizado ou pode ser realizado. Claro que muitas vezes é mais fácil ceder, mas no futuro... Porque senão quando crescer, qualquer coisinha a criança vai entrar em pânico, não vai saber lidar com a situação. E se é para o bem dos pequenos, vale a pena dizer não. É muito difícil dizer não, porque a gente acaba saindo como um papel de chata, né? Você é muito brava, mas não é, realmente faz parte. Até falo com bastante facilidade. E muitas vezes por dia? Muitas, senão não dá, né? Não dá para ceder o tempo todo. Falo bastante, mas para ela escutar é que é difícil. As crianças falaram ali sobre a importância dos jogos. Você tem que aprender que não é sempre que você ganha, tá? Então também tem isso, né? Quando você vai jogar com o filho, não pode deixar o filho ganhar sempre, né? Mesmo que ele seja pequenininho, está aprendendo as regras do jogo, mas ele tem que saber que de vez em quando ele vai perder, né? Mas eu perco de verdade, porque não é que eu deixo de jogar. É que ele já está maior, mas acho que mesmo com a criança menorzinha também já tem que ir aprendendo, né? E aí como lidar quando a criança perde, por exemplo? A criança perdeu um jogo e não quero mais jogar, não quero mais jogar, fica emburrada. O que vocês fazem? Vocês vão, conversam, dão apoio ou deixam a criança emburrada no canto dela? A gente tem que explicar, né? Olha, você tem que treinar mais, né? Conforme você vai treinando, vai jogando, você vai conseguir aprender e ganhar. Agora, perder faz parte, né? É uma metáfora, mas enfim, que eu acabo concretamente algumas vezes usando no meu trabalho, que é o braço de ferro. Né? Quer dizer, o pai fazer um braço de ferro com o filho, quando tem uma questão assim do filho ser o imperativo na casa, né? Quer dizer, o filho manda na casa, né? Isso na infância e muitas vezes também quando já está entrando na adolescência, e os pais ficam meio escravizados pelas vontades do filho, né? Quer dizer, daí a coisa vai assumindo uma proporção e aí muitas vezes quando eu peço para fazer um braço de ferro, quando acontece uma situação dessa, eu vejo que o pai deixa o filho ganhar. Eu acho que isso é uma frustração grande para o filho. Porque acho que isso realmente é uma frustração. Que ele espera que o pai seja mais forte. Precisa encontrar essa força, essa firmeza, para ele ter vontade também de, você fala treinar, né?
de um dia chegar e realmente vencer o pai. Quer dizer, vencer o pai é um ato, é um momento, é um desenvolvimento, vencer no sentido da força. Vencer o pai no sentido da autoridade, vai chegar um dia que ele vai estar em pé de igualdade, quer dizer, da mesma altura, olho no olho. Mas esta diferença, ele vai sempre saber o que é. Quando fica esse limite entre que a Roberta falou, né? A criança ficou frustrada. Se a mãe vai lá para... vai num jogo de futebol, perde uma partida e fica frustrada. Aí se a mãe fica fazendo muito carinho também, não sei o quê, ela fica tentando poupar o filho de vivenciar a frustração. Como que é? Eu acho que o acolhimento é importante. Porque se a criança está triste, a gente acolhe. Né? Não é que ela está poupando o filho da frustração, ele já se frustrou. Né? O que ela pode é conversar com ele, que isso acontece, mas o acolhimento eu acho importante. O que eu acho, assim, a gente estava falando do sofrimento, né? Quer dizer, a diferença quando a frustração vai se acumulando de uma tal forma que a criança não vai aprendendo isso vira sofrimento. Eu acho que é uma das grandes questões das depressões infanto-juvenis que a gente observa hoje. Quer dizer, eu acho que quando chega a ser sofrimento, eu acho que algum revés que acontece na família, que acontece na escola ou no adolescente com uma namorada, isso pode se tornar uma situação que o adolescente deprime. Quer dizer, o sofrimento já é uma coisa que precisa ser mais... Então isso a gente precisa mais observar. profunda. Eu como eu trabalho com famílias que têm essas situações, eu acho importante que quando for um sofrimento, e daí os pais se derem conta de que eles estão com essa dificuldade de enfrentar os conflitos com os filhos, naquilo que os filhos, do desejo dos filhos, que eles viveram assim durante muito tempo, eu acho que é importante pedir ajuda. Agora, Tânia, eu fiquei pensando aqui, né? A criança, quando, sei lá, ela perde uma partida de futebol uma vez, perde 2 vezes, perde 3 vezes, os pais têm que ensinar como esses filhos têm que lidar com essa perda, por exemplo, para não desistir. Porque na vida você vai passar por muitas perdas, por muitas dificuldades e você vai ter que enfrentar. Então, para essa criança se desenvolver e saber lidar com os problemas da vida, né? Não pode desistir. Você tem que dar esse apoio também quando a criança está frustrada ali? Sim. Assim, a gente está falando um pouco da importância da frustração, mas também não dá para ser só frustração, né? Eu acho assim, numa situação em que a criança perdeu o jogo, tal, tá mal, reconhecer que, puxa, é triste mesmo, né? Senão ele fica assim, não, espera lá, então eu não posso estar triste, não posso estar bravo, né? Então, sim, reconhecer, sim, você pode, puxa, que chato, né? Foi chato mesmo, né? Mas depois tem outro campeonato, vamos treinar melhor e tal, e tentar dar um incentivo, mas realmente assim, né? Fazer o quê? Foi se o triste time mesmo, dele eu também perder sempre, ele tem a opção de torcer para outro time. Virar casaca pode, né? Mas uma coisa também que aparece eu entendi, que a Roberta falou, se a criança está jogando e a criança perde, né? Quando você está torcendo para o time é mais fácil trocar. E assim, não dá para ser só frustração também. Né? Isso acontece bastante, por exemplo, com crianças que têm muita dificuldade escolar. Né? Eu costumo sugerir para os pais, olha, no que ele é bom? Né? Ele é bom na natação, ou ele é bom... Coloquem alguma coisa que ele é bom também, porque não dá para ele ficar só na frustração, assim. Né? É importante ele vivenciar né, alguma situação em que ele está bem, né? Em que ele conquista alguma coisa. Então, a conversa continua no próximo bloco, tá bom? Papo de Mãe volta já já. Você acha que uma criança ela fica frustrada porque ela não é convidada para a festa do amiguinho, ou ela tirou uma nota baixa, ou o pai chegou e falou, não vou te comprar aquele tênis? Porque hoje em dia ela está muito exposta à mídia, talvez. E a mídia, ela molda muitas crianças para ser consumistas, então existe uma frustração nesse ponto. Agora, por que será que com a internet, com as crianças... evoluindo cada vez mais, estão muito mais espertas do que antigamente, né? Estão mais donas de si, mesmo assim ainda elas não conseguem lidar com as suas frustrações. Porque, assim, eu acho que essa questão da criança ser emancipada, entre aspas, é relativo, porque ao mesmo tempo que ela consegue fazer as coisas sozinha,
o que realmente importa ela não sabe, entendeu? Ela não tem, acho que tem que passar alguns valores que às vezes não é passado. Você acha que hoje em dia os pais têm dificuldade em dizer não para os filhos? Com certeza. Hoje os pais têm tido uma certa dificuldade de dizer não e os filhos têm sido mais exigentes, né? O que você acha que leva a isso? Bom, eu creio que é uma cultura que tem aparecido na modernidade, uma cultura até errada talvez, de que o pai deva dar ao filho aquilo que ele não teve anteriormente. É engraçado que a gente viu ali na reportagem na rua, que o que acontece muito é dos pais quererem proporcionar para os filhos o que eles não tiveram, né? Então, eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Então, já que eu tenho condições, hoje eu posso dar tudo e acaba dando. O que você acha desse pensamento, Thay? Nós vivemos uma sociedade onde não tem espaço para a frustração. Porque, se vocês pensarem um pouco quais são as coisas que os adolescentes falam, é interessante, né? Meigo, feliz, né? Ai, que feliz, suave. Adoro. Né? Adoro. Né? Quer dizer, essas são as palavras. Quer dizer, tudo tem que ser muito cool. Entendeu? Né? Não, Mariana, eu acho que... Meio que varre para baixo do tapete, aquela expressão. Exatamente. Né? Ajudar as crianças a entender o não autoritário, né? Mas o não que marca as diferenças, eu acho um gesto de amor, né? Dos pais para os filhos. Acho isso muito importante. Agora as crianças vieram aqui para frente para a gente conversar com elas, mas antes vamos assistir a reportagem da Mariana Verdelho para saber o que os jovens acham da frustração. Você já passou por alguma frustração? Já passei sim. Quem nunca passou, né? Tem sempre uma situação que a gente almeja, algum objetivo que a gente tem na vida, às vezes não consegue. Eu acho que esse papel dos pais é muito importante em ajudar a gente a superar esse tipo de coisa, porque nem tudo na vida a gente consegue conquistar. Mas também não pode perder a perseverança de tentar sempre conquistar. Meus pais sempre me ensinaram isso. Não deu certo? Não se preocupe, não abaixe a cabeça, vamos partir para outro desafio. Minha mãe, ela sempre está me apoiando, né, com tudo que acontece. Ela fala para eu não ficar me abalando com essas coisas, né? Até porque é ruim você ficar com uma coisa que acontece no seu dia estraga tudo, né? E aí não é legal essas coisas. Você acha ruim a gente não conseguir ter tudo que a gente quer? Às vezes enche o saco? Na hora, bom não é, mas depois a gente aprende que tem coisas que a gente leva a não e a gente só vai entender quando a gente cresce, porque a gente levou não do pai e da mãe na hora. Às vezes a gente quer um emprego, espera tanto, ou então até mesmo uma promoção e não vem, a gente fica um pouco desanimado. Mas a gente não para de lutar. Tem que continuar, tem que seguir em frente. Sempre. Seus pais te ensinaram isso? Muito, até hoje eles falam. Você já chegou em casa chorando, às vezes porque aconteceu alguma coisa e sua mãe falou, não, deita aqui, filha, que vai passar, respira fundo, reza. Já, colo de mãe é sempre o melhor remédio. Acho que apoio é uma coisa e poupar é outra, né? Apoiar um filho sempre é bom. E às vezes, assim, é interessante que às vezes os próprios jovens, eles querem esse não, na verdade. Eu lembro uma situação, assim, quando eu era adolescente, acho que eu tinha uns 15 anos, e eu tinha acabado de conhecer uma menina num acampamento e tal, e ela me ligou e me convidou, assim, ela era mais velha que eu, e ela me convidou para ir, ela e uns amigos, o irmão mais velho dela e os amigos do irmão, para acampar na praia, vamos lá, uma semana e tal. E assim, no fundo, eu fiquei muito insegura com aquela situação, né? Você imagina, eu vou lá, uma menina, acabei de conhecer, mas eu fui, e aí eu fui pedir pra minha mãe, e é óbvio que a minha mãe falou, não, e você foi torcendo pra sua mãe falar não. E no fundo, isso foi um alívio. Assim, na hora, claro que eu não admiti, fiquei alguns dias sem falar com a minha mãe, então, assim, mas no fundo foi um alívio. Então, quer dizer, no fundo gostam, né? Vamos conhecer as crianças. Estão sendo cuidadas. Estão sendo cuidadas. Está aqui o Enzo. Enzo, posso fazer uma pergunta pra você? Você tem quantos anos? 6. Conta pra gente como que é a mamãe. Ela é brava, legal. Eu acho engraçado fazer essa pergunta. Seja os filhos pequenininhos, os maiores, todos. A primeira coisa que fala, ela é brava. Todo mundo. Ela é brava, ela dá bronca? Mas Sim. Ela dá bronca, mas quando você faz coisa errada, né? É. Aí você obedece a mamãe? Sim. Elisa, você tem quantos anos? Quantos Não anos? sei. Não sabe? Ela tem 2. 2. E você pôs uma fantasia? É? De quê?
De cozinheira? Oi, meu nome é Heloísa, eu tenho 12 anos. E a sua mãe? Que tipo de mãe ela é? Ela é meio exigente. Bem exigente. E no fundo os filhos gostam quando os pais são assim? Como é que é? Você às vezes reclama com ela, mas conta aqui pra gente. No fundo é bom? É. Você se sente cuidada, amada? Sim. Ou você fica, ai, na casa da minha amiga pode, você não deixa nada? Como que... Então, como às vezes que... acontece isso, só que no fundo eu gosto. No fundo você acha bom? Você sabe que é importante que ela está fazendo pelo seu bem. E assim, os seus pais fazem tudo o que você quer? Não. Você é uma filha única bem mimada? Não? Quando você vai ao shopping, você quer comprar uma roupa, quer comprar um celular, eles compram? Na hora não, depende. Se eu tô precisando mesmo, eles compram, mas se não... Eles falam, outro dia, e nunca compram. E como que é na sua casa? Sempre tem que negociar alguma coisa? Aí você conversa mais com a mamãe, mais com o papai? Como que é? Ah, eu converso sempre com a minha mãe. Porque minha mãe sempre me dá no final. Você sabe que vai convencer a mamãe. E na sua casa, como é, Vitor? Você consegue tudo que você quer? Não. O que você acha disso? Às vezes eu tenho uma coisa e quando eu quero comprar, minha mãe fala, não, você usa mais essa coisa e depois você compra outra. Aí você vai aprendendo o que com isso? Que não pode comprar tudo ao mesmo tempo. Você usa, depois você compra outra coisa. E que também não dá para ter tudo que a gente quer a toda hora, né, a todo momento. E os seus pais são, assim, se você fosse contar pra gente como é a sua mãe, conta como é a sua mãe. Ela é legal. Muitas vezes ela fala não. Quando eu quero comer alguma coisa, ela não, depois você come outro dia. E assim, já aconteceu de você querer ir em festa e a sua mãe não deixar e você ficar muito chateado? Sim. E aí, como é que você se sentiu depois? Você entendeu o porquê ela não deixou? Sim, depois eu entendi. Ela me explicou. As crianças falaram dos pais, eles ficam ali, falam que não querem falar, mas eu vou entrevistar, porque eu sei que no fundo eles querem falar, assim. Também querem dar a sua opinião. Vem cá, quem são os pais? O seu marido quem é? O seu aqui. Vem cá. Áudio, né? Áudio, tudo bem? Me fala uma coisa, como é que você lida com essa história de frustração? Quem é que fala mais não lá na sua casa? Como é que vocês combinam tudo isso? Normalmente é sempre a mãe. A mãe fala muito, mas não. Mas também, assim, ela falou não, a gente já combinou que também eu não vou retrucar contra, né? Que ela já falou. Aquilo do casal entrar no acordo, né? Sim, lógico. Então vamos conhecer agora o pai do Vitor, né, Vitor? Qual que é o seu nome? Eu me chamo Hugo. E você, como é que vocês combinam lá na sua casa com a Patrícia para lidar com essa história das regras mesmo, de ter limite para as crianças? Você acha que você vê assim pelos filhos dos amigos, não sei, que hoje em dia tem uma geração aí que pode tudo a qualquer hora? O que você acha? Bom, primeiro, eu acho que há um bom equilíbrio entre os dois, entre os não, os meus e os não dela. Segundo, eu noto que em alguns amigos dele há uma permissividade maior do que a nossa. Então, nós tentamos usar o não como uma forma de limitar e dar a ele a chance de repensar sobre alguns desses pontos e crescer com isso. Tá legal, obrigada. Pronto, os pais participaram. Vocês podem ficar aqui atrás, a gente vai se despedir, que está chegando ao fim o programa. Então a gente vai passar uma última rodada para quem quiser mandar um beijo para alguém, deixar um recado, ou se tem blog, se tem site, claro. Para o marido que não veio, né? Fala você, Cláudia. Queria mandar um beijo para toda a minha família. Eu acho que família é essencial. A gente tem que... Eles ajudam também na formação das nossas crianças, né? O diálogo é fundamental. Obrigada. E a Cláudia? Bom, o dizer não é importante, mesmo que doa em alguns momentos, que a gente não queira. É algo que devemos praticar. É isso. E um beijão para Siqueira. Então. E você, Patrícia? Bom, um recadinho só que eu acho que as nossas crianças vão lembrar muito mais de todos os nãos que a gente fala do que os sims, né? Então, os nãos são para a vida toda, né? Não pode andar de kart por isso. E ele vai saber, quando ele for fazer alguma coisa na adolescência, que esse não
equivale ao que ele tomou lá com 10 anos de idade. Tá. Acho mais importante. E para concluir, conta pra gente, né, assim, se tudo isso não for pensado e cuidado na infância, que tipo de adulto teremos de uma geração que não ouve um não ou que não passa por uma frustração? Qual é o risco que a gente corre se a gente não pensar nisso agora? Eu estava pensando agora, Mariana, que muito não, ou só não, colocando no oposto, muito sim. Essas duas coisas podem se traduzir em superproteção, né? Então, a criança que é super protegida ou porque nada pode ou porque tudo pode, ela pode, paradoxalmente, ser uma criança que não se sentiu protegida. Então, eu acho que os pais, esse equívoco, é um equívoco, achando que estão protegendo e nos excessos eles desprotegem. Queria deixar aqui o telefone do Instituto de Terapia Familiar de São Paulo, que atende famílias de baixa renda, 3032-1438. 011, né? 011, do qual eu sou membro da equipe. E o atendimento é gratuito? Tá? Atendimento gratuito e o site é www.itfsp.com.br. Obrigada, Thay. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. O cérebro da criança e do adolescente está em desenvolvimento, né? E uma das áreas que chega à maturidade mais tarde é a região frontal, né, do cérebro, que é uma região responsável por diversas capacidades, assim, de julgamento, de planejamento, antecipação de resultados, autoavaliação, avaliação do como o que eu estou fazendo agora está me levando ao objetivo que eu quero. Então, realmente, tem muitas coisas que os jovens ainda não conseguem avaliar. Né? Então, assim, os pais estão ali exatamente para cuidar disso. Se alguém quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é tytakura@gmail.com. Eu estou à disposição. Obrigada. E o Papo de Mãe está chegando ao fim, mas antes, olha que lindo que está o nosso cenário com os jovens do projeto Guri Santa Marcelina. Obrigada pela participação aqui de todos, pela presença de todos. E a Mariana está lá para conversar com a responsável pelo grupo, né, Mari? A Valéria Zeidan é coordenadora pedagógica aqui do grupo. Conta um pouquinho para a gente, como que é o projeto de vocês, há quanto tempo surgiu? O Guri Santa Marcelina é um programa de educação musical, inclusão sociocultural para crianças, jovens, adolescentes, comunidade, familiares. A gente vai abarcando todos os que estão envolvidos com os alunos. Sob a gestão do Santa Marcelina, esse programa acontece desde 2008. E esse grupo que vai se apresentar logo mais aqui para vocês é o grupo do Céu Curuçá. Hoje, o Guri Santa Marcelina atende toda a comunidade interessada em 50 polos na cidade de São Paulo e algumas regiões da Grande São Paulo. A gente tem um site que é o www.gurisantamarcelina.org.br. E quem que é que vai coordenar eles? A Maestrina, é isso? A Maestrina. Pode vir aqui um pouquinho. Me fala o seu nome. Fabiana. Do quê? Fabiana Pereira. Fabiana, você está há quanto tempo com esse grupo? Estou no Céu Curuçá desde o início do projeto, que foi 2008. Então, em agosto, faz 4 anos, né? Isso. Você está vendo esses jovens crescerem, então? Isso, muitos. Legal. A gente acompanhou o crescimento. O que vocês prepararam para hoje aqui no Papo de Mãe? A gente trouxe a música Samarina, que é do Tibério Adolfo e do Antônio Gaspar. Uma música que foi feita em 1969, mas que ela tem uma letra que serve também para o contexto atual, conta sobre uma moça e tal, que era uma artista, o nome dela é Samarina, vocês vão ver. Tá legal. Obrigada a vocês por terem vindo, obrigada a todos, tá bom? Então a gente vai fazer o encerramento do programa e daí vocês podem começar com a apresentação. Obrigada. Tchau, tudo de bom. Tchau. Obrigada mais uma vez por terem participado do Papo de Mãe. E na próxima semana o nosso papo vai ser sobre crianças índigo. Se você já ouviu falar sobre isso, vai adorar a conversa. E se nem sabe do que se trata, vai poder matar a sua curiosidade domingo que vem, às 7 da noite, aqui na TV Brasil. E quem quiser conversar ao vivo agora com a gente, é só entrar em www.papodemãe.com.br. Até mais, tchau. Tchau, é com vocês.
da rua da ladeira, só quem viu que pode contar. Cheirando a flor de laranjeira, Samarina vem pra dançar. De saia branca, costureira, girassol que parou pra olhar. Com seu jeitinho tão faceira, fez o povo inteiro cantar.